você falou do Maquiavel, eu lembro da primeira vez que eu vi esse livro na coleção Os Pensadores, lá que tinha vários. Todas as edições, era um para cada pensador, né? E tinha o Príncipe do Maquiavel. Cara, com uma linguagem difícil pra caramba, mas eu também me desafiei a ler, foi um dos primeiros mesmo. Que loucura. Pois é, mas hoje tem tanto apelo também, né? Tanto apelo dessas redes, dessas telas. E tem um vício generalizado que tem a ver com a manipulação justamente das mentalidades. E o livro, pode até ser, eu vejo quanta gente que tem livro em casa, mas os filhos não leem. Tem gente que compra livro por metro para fazer fundo para enfeitar a sala, porque para parecer mais inteligente. Vai no sebo e compra por metro para ficar bonito atrás da videoconferência. Assim. Pois é, então, é uma pena isso, porque o livro é uma viagem turística, né, gente? É uma viagem para dentro de um universo tão incrível. Com todo respeito, assim, eu prefiro ler um livro do que fazer uma viagem turística. 1000 vezes ficar 3, 4 dias lendo Thomas Bernhard do que ir para Londres, entendeu? Para mim. Eu prefiro a viagem vertical para dentro, né? E prefiro conhecer esse tipo de universo do que ficar lá transitando que nem uma barata tonta nessas cidades pelo mundo afora. Com todo respeito, eu entendo quem gosta, mas não é a minha viagem. A minha viagem é o livro. Então, eu gosto de ficar lendo, eu gosto de ficar escrevendo. E, para mim, por exemplo, descansar, eu gosto de ler poesia à noite. Sabe? Gosto de pegar um capítulo de um romance para ler. Eu vivo assim, eu acho melhor, né? Mas cada um tem seu gosto. Agora a gente tem que tomar cuidado para não estar sendo vendido e comprado aí nesse mercado das redes sociais, desse delírio, né, de consumo de tela. Ontem estava no avião, eu vi uma senhora que ela passou o voo inteiro rolando aquela tela. E aí, quando eu consegui ver o que ela estava rolando na tela, ela só rolava a tela e eram assuntos totalmente desinteressantes. Ela nem parava, eram desinteressantes para ela mesma, ela não parava. Era um gesto repetitivo, como se ela tivesse assim, com um cacuete em cima de uma tela. E, enfim, zero conteúdo e zero forma. Ela estava realmente concentrada naquele nada que se repetia. Me deu uma preocupação, assim, se ela estava bem, né? Não podia me intrometer, falar nada, mas eu fiquei pensando, não é a única, né? Nossa, não, isso aí, é isso que dá o esgotamento. E o livro faz você... Imagina, você pega um romance, aquele negócio faz você flutuar em várias camadas, passear por um universo. Você é conduzido um livro de teoria também. Eu adoro, óbvio, né, ler teoria. E é tão bom quando você encontra uma teoria que mexe com você e que você fica louco para ver como é que o cara resolve, né, aquelas colocações que ele está fazendo. Então, eu acho que é alguma coisa que as pessoas estão perdendo. A minha filha, minha filha nasceu nos anos 90, já tem quase 30 anos. Mas ela já foi de uma geração que não liam tanto, mas ela lia. Ela lia, mas a minha filha ela tem uma questão auditiva, ela ficou surda e fez um implante coclear. Mas ela, mesmo quando, enfim, era adolescente, tinha isso de, não sei, acho que ela me via também, muito tempo jogada lá em cima dos livros, se ela não fizesse a mesma coisa, não tinha o que fazer. Sim. Então eu me lembro assim dela. Não tinha TV em casa? Não tinha TV. Eu não tinha TV. Não tinha TV. E ela também sendo surda, assim, ensurdecendo, ela também... TV não foi... Ela, por exemplo, via muitas séries, ela vê séries, ela aprendeu muito inglês, porque ela tinha que ver série com legenda. E acabava que as séries, ia vendo série em inglês, então aprendeu muito inglês vendo série. Mas leu muitos livros também. E ela leu Ana Karenina, né? Que é um livro difícil de ler, longo. Aqueles escritores do século XIX, Dostoiévski, Tolstói, são difíceis, né? Os irmãos Karamazov. Então, eu li os irmãos Karamazov. Nossa, das melhores coisas que eu li na vida. Eu peguei ele para ler de novo agora. E eu pensei, nossa, em algum momento eu vou parar para ler isso aqui. Mas o Dostoiévski, ele já me cansa, porque ele é muito machista, né? Então... Mas eu gosto mais dos escritores do século XX, sabe? Eu até citei um aqui que eu gosto muito, que é o Thomas Bernhard. Lobo Antunes também adoro e tal. Então eu gosto de ler esses caras porque eles, assim, gente, fazem uma coisa com a linguagem.
que você fica fascinado, meu Deus, como pôde, né, o cara escrever tudo isso. Ô, Márcia, e qual que é a tua visão de futuro no sentido mais longo prazo, assim, com esse tecnofeudalismo, esse mundo de fim de capitalismo que a gente está vendo? Você acredita nisso? Então, eu acho que é inevitável que o capitalismo vai se modificar. Então, o capitalismo do século XIX e do século XX, quando surge o neoliberalismo, são capitalismos, estágios, né, do capitalismo. O capitalismo, o capitalismo europeu também, na saída do feudalismo, é uma coisa. Esse capitalismo colonizador que vem para cima de nós, né? E que nos traz para cá também, porque a gente é essa melange, né? Essa mistureba, louca, né? Então, é uma coisa confusa a nossa condição como descendentes, povo, né? De colonizadores e de colonizados, né? Um negócio muito doido. Mas a nossa condição geopolítica é essa. A gente é latino-americano, brasileiro e por aí vai. Enfim. Então, óbvio que ele vai se transformar. E se transforma também de um jeito diferente pelo mundo afora, porque cada país, cada continente tem aí o seu desenvolvimento. Eu, como sou uma pessoa da esperança, eu acho que o capitalismo está se esgotando muito e o neoliberalismo, ele é tipo uma resposta realmente angustiada e uma resposta reativa, reacionária, portanto, ao seu próprio fim. Então, seja o neoliberalismo, seja aquele ordo capitalismo, é um negócio muito, muito reativo, né? Como dizia o Nietzsche, aliás, os reativos são um problema. Os reativos sempre são um problema. Porque os reativos são ressentidos, eles não suportam que eles têm que morrer, né? Que eles têm que acabar, que eles têm que sair da cena. Estou falando em termos de sistema, não estou falando em termos de pessoas, né? Então, o sistema e os valores, eles têm que acabar, né? Para dar lugar ao novo. Então, eu acredito muito que que as mulheres vão governar. Acredito que, até porque é uma questão de sobrevivência. E porque são maioria. São maioria, é uma questão de sobrevivência. E acho também que toda essa reação reacionária, né? Essa reação autoritária de certos estilos de família, não são mais do que uma reação, que, claro, vão criar suas seitas, seus feudos, mas acho que vão ser superados. Eu acho que o estágio que a gente atingiu de democracia não tem volta. Eu acho que as mulheres pretas não vão voltar para o lugar ao qual, digamos, uma branquitude reacionária queria que essas mulheres ficassem. Mesmo em um futuro de maioria evangélica, mesmo num Brasil que se desenha mais conservador, mesmo num mundo que a democracia é ameaçada? A não ser que esses grupos conservadores sigam matando muita gente. Então, se essas pessoas combinarem de não se deixar morrer, como diz a Conceição Evaristo, combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Agora, por exemplo, esse levante das mulheres tem a ver com isso. Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. E a gente tem mudado, você vê, de 2016 para cá, com os levantes feministas todos, né? Tem mudado um pouquinho o percentual de mulheres na política, tem um avanço, tem uma evolução. Essa evolução vai continuar. Para o Brasil voltar atrás, para o Brasil rebobinar, vai ter que virar um Afeganistão. Vai ter que ser o futuro da Margaret Watson, acho. Conto de Atwood. Atwood. Então, eu acho que ela acertou muito em relação aos Estados Unidos, né? Tanto que o livro dela, o Conto da Aya, foi banido dos Estados Unidos pelo Trump. Então, do meu ponto de vista, a gente segue em frente. Óbvio que tem feminicídios políticos. Marielle Franco foi um caso. Porque aquele tipo de presença não era tolerável. E tem muitas mulheres sendo mortas e sendo violentadas e caçadas e maltratadas. E se tenta expulsar as mulheres da política, né? Eu mesma já transitei um pouco nesse território e saí da cena, porque é muito duro. Olha a Manuela Dávila, que a gente citou aqui, a Áurea Carolina e tantas outras que agora vão voltar. Uhum. Mas a gente vive numa tremenda de uma articulação. As pessoas não sabem o que as mulheres estão fazendo e o que as feministas estão fazendo sem alarde. Tem muita coisa acontecendo. Muita movimentação articulada. Então, eu tenho muita, assim, esperança nisso.
participo disso, vejo as pessoas em ação e ao mesmo tempo é aquele tipo de revolução que não é espetaculosa, porque a gente não depende disso para crescer.